Olá, meu nome é Jaildo e eu sou sacerdote de Umbanda Sagrada. E hoje nós vamos falar sobre o que é Cambono ou Cambone. O termo Cambone ou Cambono vem da Angola, né, e é um termo que chama Cambone em si, e ele se refere a pessoas que estão no seu início espiritual, ou seja, ainda não entram em transe espiritual. Então são pessoas que estão ali para se preparando, ou pessoas que já são preparadas, têm todo um conhecimento, uma gama de conhecimento, já atuam na espiritualidade, mas preferem trabalhar ali servindo a espiritualidade, né? Mas se a gente olhar pelo nome, pelo seu contexto original, são pessoas que não entram em transe espiritual, ou seja, não incorporam guias espirituais. Então, assim, quando você entra na ritualística de Umbanda, né? O pessoal chama de Cambone, aquela pessoa que fica servindo e tudo, mas bem antes já existia esse termo, bem antes já existia essa questão da não incorporação, né? Pessoas que estavam ali na espiritualidade, mas não incorporavam os guias espirituais para trabalhar. As duas formas são corretas, né? E as duas formas podem ser ditas, tanto Cambone quanto Cambono. E dizer sobre essa questão do ser Cambone, né? A primeira é aquela mão estendida, é o auxílio, é o suporte ali prestado aos consulentes que se aproximam, que chegam, é a senha que você entrega, é aquela mão, aquele abraço fraterno da Umbanda, como que eu diria? É a comissão de frente, né? É o pessoal que vem de frente abraçando ali a Umbanda, abraçando os irmãos que estão adentrando na Umbanda e também estendendo as mãos na prática da caridade. Então, ser Cambone, né, ou Cambono, né, como muitos terreiros por aí afora chamam, é uma prática, acho que a prática inicial da humildade, da caridade. Porque a pessoa que serve, ela aprende muito. A pessoa que coloca o joelho no chão na frente de um guia espiritual aprende muito. Além de estar num ato de humildade, servindo aos guias espirituais, também está levando a Umbanda para os consulentes que estão ali fora. Geralmente quem fica acordado, que é o que a gente chama, né, são os cambones. Os cambones ficam ali né, alerta e orientando as pessoas, fala você é o próximo, você é o próximo. As pessoas que chegam ali, quem de frente, bate de frente com a comunidade em si, são os cambones. Logo, os cambones de Umbanda merecem total respeito e merecem ser muito bem orientados. Porque eles que vão levar a Umbanda ali, né, quando todo mundo incorpora, tá lá, quem fica acordado, vamos dizer assim, são os cambones. Então eles têm que saber sim sobre a religião, eles têm que ter o conhecimento, levar o conhecimento, porque se alguém pergunta alguma coisa, o cambone sabe responder. Então, a ideia, né, não só servir, mas também ter aquela pessoa preparando-se, né, para algo maior. Mas só que ela já vai ter que ter aquele conhecimento básico para, se alguém perguntar, o cambone saber responder sobre a sua religiosidade. Ser cambone ou cambono é a fase inicial na hierarquia do terreiro. Quando você pega, você tem lá, olhando de cima para baixo, você tem Deus, os tronos, certo? Até chegar nos consulentes, até chegar no cambone e depois nos consulentes. Olhando daqui para lá, a base da hierarquia é o cambone, é aquele que está em aprendizado, né? Aquele que está, como que eu diria, se preparando para desenvolver a sua mediunidade, ou aquele que vai continuar sempre servindo, porque servir também é um ato de humildade, é um ato de amor. Né? E quem disse que o Cambone só para ser um bandista tem que incorporar guia espiritual? Quem disse isso? Né? Para ser um bandista tem que ter amor, tem que ter vontade, tem que querer se conectar com as forças espirituais. Então existem muitos cambones, né, por aí afora, nos terreiros, que passam a vida toda servindo. Preferem servir aos guias espirituais do que trabalhar incorporado, porque não sente a vibração dos guias espirituais. Então não vai ficar forçando. Né? Então muitas pessoas entram no desenvolvimento espiritual, aí fica, né, passa pelo processo de desenvolvimento, roda e não incorpora. Então essas pessoas elas já têm que ser conduzidas de uma forma diferente. Né? Os líderes espirituais têm que começar a conduzir e olhar para os cambones de uma forma diferente. Por quê? O cambone é o irmão que começou, muitas casas por aí afora não respeitam aquele irmão que começou. Eu já sei, já incorporo, eu sou melhor que os outros. Tem muitos médicos que pensam assim. Né? Não, ao entrar uma pessoa nova, né, levanta o nariz, tipo, eu sei mais. Umbanda, meus irmãos, é humildade. Umbanda é respeito, Umbanda é caridade. Se eu não sei me portar com os mais novos,
se eu não sei me portar com respeito, com amor ao mais novo, recebê-lo sabe, com amor, com sabedoria, com respeito, sabendo que aquele mais novo ele vem cheio de melindres do dia a dia, da sua vida, né, que ele vem trazendo o quê? Marcas da outra religiosidade que ele estava. Nós temos que tratá-lo com muito amor, com muito respeito. Essa é a base da Umbanda. Umbanda ela não se faz só num terreiro, Umbanda ela tem que ter médiums. E Umbanda começa com quem? Com a base. Pessoas tentando se preparar, buscando a sua preparação, manifestando os seus dons espirituais. Ou não. Aqueles que querem adentro, eu amei tanto que eu quero entrar na Umbanda. Como é que eu faço para trabalhar? Será que é só incorporado que serve a Umbanda? Então tem muitos irmãos por aí afora que deixam a Umbanda porque não incorporam, porque roda, não incorpora. E os líderes religiosos não aproveitam essa oportunidade para lhe mostrar Deus, né, na sua religião, através do serviço caritativo. Muitos irmãos chegam cheios de dores, de mágoas, de rancores, de tristezas, de frustrações, e precisam ser bem recebidos pelos mais velhos, pelos líderes das casas e também pelos mais velhos. E geralmente essas pessoas elas já entram, se você já joga ela direto para o desenvolvimento espiritual, ela vai para o desenvolvimento espiritual, sim. Só que, assim, como ela traz a vida, né, cheia de marcas no seu dia a dia, ela tem que ser tratada com mais carinho, com amor, com um outro olhar, tanto pelos dirigentes, quanto pelos os que já estão presentes na casa, quanto pelos irmãos mais velhos trabalhadores. Tratem o seu irmão mais novo com amor, com respeito, com benevolência, com serenidade, porque às vezes ele vem tão machucado, mas tão machucado da vida, do contexto religioso anterior, N motivos, que a Umbanda ela está ali para lhe abraçar. Nós somos a Umbanda. Nós, os dirigentes, os mais velhos que já estão no terreiro, somos a manifestação da Umbanda. Então nós temos que fazer com que os irmãos mais novos se sintam acariciados, de fato abraçados pela nossa religião. E como que isso vai acontecer? Nós temos que tratá-los com amor, com respeito, como a Umbanda sabe fazer. Muitos terreiros de Umbanda faz da seguinte forma: os mais novos já colocam para trabalhar como cambone. E existem muitos terreiros que os mais velhos, né, eles vão revezando. Né, eles vão revezando entre si. Tipo, essa semana eu trabalho, a outra semana eu cambono. Porque assim, o cambone não é só aquele irmão que entrou, que foi colocado já para o aprendizado, para o servir os guias espirituais, para atender a comunidade ali que chega com as fichas, né, se tem uma cantina para servir alimentos ali na cantina, a porteira da entrada para receber as pessoas, né, com um abraço, seja bem-vindo. Não. Existem também os irmãos mais velhos, né, casas espirituais, que fazem com que os irmãos revezem entre si para que todos tenham um cambone no dia de serviço. E essa é uma forma correta de trabalhar. Porque o que acontece? A humildade ela tem que ser desenvolvida. A humildade não é algo que vem do alto. Né? A paciência não é algo que vem do alto. É desenvolvido. A paz interior é desenvolvida, não vai cair do céu. Se você pede paz, vai virar guerras para você desenvolver a paz. Então pede-se sabedoria, né? Então esse colocar os mais velhos também para revezar entre si no ato de ser cambone, ser o médio trabalhador, também é correto. Por quê? Porque o médio mais velho nunca vai esquecer o ato de humildade de servir um guia espiritual. Aliás, servir o guia espiritual é um ato assim de extrema bondade. Por quê? E humildade. Porque você vai se colocar de joelho, você vai entregar, né, para o guia espiritual vai te abençoar, você vai ficar do lado do guia espiritual, vai ouvir muitas conversas, muitas orientações que às vezes é para você, tanto mais novo quanto mais velho. Então assim, ser cambone não é algo específico só dos mais novos. Os mais velhos também podem participar, podem e devem. E isso é ato de humildade. Saber que dentro de um terreiro você não é absoluto em tudo. Nós começamos como cambone, vai lá como médios, em desenvolvimento, médios trabalhadores, pai pequeno, mãe pequena, dirigente espiritual. Ser cambone é ato de humildade. Não é ser inferior, muito pelo contrário. Ser cambone também é um ato de sabedoria.